Esta é uma aula introdutória sobre leitura de partitura. Para você que quer se iniciar em leitura de partitura, eu estou fazendo esta aula, mas quero fazer uma aula bem objetiva e bem prática, de modo que lá no final você possa já tocar de maneira simples, é claro, possa tocar a sua primeira música olhando a partitura. Então eu não vou entrar em detalhes sobre alguns assuntos, como por exemplo clave, clave de sol, clave de fá, clave de dó. Não vou entrar em pormenores como fórmula de compasso, 2x4, 3x4, 4x4, 6x8, etc. Porque senão vai ficar algo muito longo, e eu quero fazer uma aula bem objetiva, bem clara e bem prática, tá certo? Então, aqueles que entendem de partitura sabem o que eu estou dizendo. Em primeiro lugar, deve-se saber que toda escrita musical é feita num gráfico de 5 linhas e 4 espaços. Isso é o que se chama de pauta musical, pentagrama também se chama. Então, toda escrita musical é feita neste gráfico que você está vendo neste momento. Outra coisa importante você deve verificar numa partitura que a pauta musical ela é toda dividida em espaços com linhas verticais. Então esses espaços são chamados de compassos. Numa partitura eles são numerados. Então qual é a função desses compassos? É dar uma ordem, uma organização à partitura para facilitar o trabalho do músico. Por exemplo, um professor de música que diz para o seu aluno: olha, ali no compasso 5 você errou aquela nota. Então fica mais fácil de achar, não é? Porque se não houvesse esses compassos, essas divisões verticais, nós teríamos uma fileira de notas e aí ficaria meio confuso achar qual foi a nota que errou, não é? Poderia-se dizer também: olha, vamos fazer um ensaio só dos compassos 7 até o 15, porque ali é um trecho que você não está muito bem. Então aí fica fácil identificar qual é o compasso 7, o trecho que vai do 7 ao 15, então fica mais fácil. Se não houvesse esses compassos, ficaria difícil achar esse trecho, não é? Entende? Então essa é a função dos compassos, é dar uma organização à partitura e facilitar o trabalho do músico. Então aí você tem a pauta musical dividida em compassos. Aqui os números não aparecem, mas todos os compassos são numerados. Outra coisa muito importante: as linhas e espaços é que são as notas musicais.
Isso é muito importante, porque muita gente pensa que aqueles símbolos que aparecem na partitura é que são as notas musicais. É um engano, não. Esses símbolos, eles indicam o tempo de duração das notas e também dos silêncios, porque uma música é feita de sons, mas em certos momentos também de silêncios. Então, repetindo, as notas musicais são as linhas e os espaços. Os símbolos indicam o tempo de duração das notas. Pode ser de som, pode ser de silêncio. Então, por exemplo, vejam aí nesta figura, que aí aparece. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 compassos. Tá certo? 5 divisões deste trecho, dessa partitura. A primeira linha é uma nota, é a nota Mi. Mas nós já vamos fazer referência às notas da pauta. Por enquanto eu queria ficar apenas nos símbolos para você entender o tempo de duração das notas desses símbolos. Essa linha em que os símbolos estão colocados ali é a primeira linha. Elas são contadas de baixo para cima. Essa aí é a nota Mi. Então veja que no primeiro compasso nós temos 4 símbolos. No segundo compasso, 2 símbolos. E no terceiro compasso, 1 símbolo apenas. O que isso quer dizer? É que a nota Mi, no primeiro compasso, ela vai ser tocada 4 vezes. Por exemplo, Mi, 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 Mi. Ou seja, 4 batidas, cada batida é uma nota Mi. No segundo compasso, nós temos uma nota diferente, um símbolo diferente. Esse símbolo indica que a nota Mi deve ser tocada um pouco mais longa, durando 2 tempos. Então vamos ver. Mi, Mi. Então veja que esse Mi ficou um pouco mais longo, porque são 2 notas com 2 tempos cada nota. Só para deixar claro, a primeira nota tem o nome do compasso 1, né? Tem o nome de semínima, aquele símbolo ali, não a nota, o símbolo chamado de semínima, que vale 1 tempo. No compasso 2, aquele outro símbolo é chamado de mínima, que vale então 2 tempos. Então, repetindo agora, tocando os 2 primeiros compassos. Mi, 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 Mi. Ok? O terceiro compasso, a nota é chamada de semibreve e ela dura 4 tempos, portanto é uma nota mais longa. Então vamos ver, também com a nota Mi. Mi. Fechou. 4 tempos, então uma nota bem longa. Agora tocando, cantando aqui, fazendo o solfejo, que se diz, dos 3 compassos, nós vamos ter então Mi, 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 Mi. Fechou. Ok?
Então, esses símbolos indicam o tempo de duração da nota musical. Agora, há momentos em que o músico precisa fazer silêncio. A música continua. Se ele estiver tocando em grupo, por exemplo, os outros músicos irão continuar tocando, mas aquele músico ali vai parar, porque não é hora dele tocar. Então, isso é chamado de silêncio ou pausa. Então, existem símbolos também que indicam para o músico o silêncio que ele deve fazer. Então, ali no compasso número 3 deste desenho que nós estamos apresentando, você vai ver que tem um símbolo que parece um raio assim vertical. Aquilo ali então é chamado de pausa de semínima, ou seja, é um silêncio de um tempo. Enquanto que a semínima é um som de um tempo, aquele símbolo indica silêncio de um tempo. O segundo símbolo, que está apoiado, é um retângulo pequeno apoiado sobre a terceira linha, é uma pausa de mínima, um silêncio de mínima, quer dizer, um silêncio de 2 tempos. E no último compasso, nós temos um retângulo apoiado ou pendurado, digamos assim, na quarta linha. Então, aquele ali é um silêncio de semibreve. Enquanto que a semibreve é um som de 4 tempos, Mi. O silêncio ou pausa de semibreve seria isso. Quer dizer, o tempo é contado, mas o músico faz silêncio. Ora, então entendido que as linhas e os espaços é que são as notas musicais e que os símbolos indicam o tempo de duração da nota onde esse símbolo está, em cima da linha ou do espaço onde o símbolo está, né, ele vai indicar o tempo que a nota vai durar. Ok? Então, entendido isso, vamos adiante. É preciso que você saiba no seu instrumento onde ficam as notas. Que é claro, para que você possa transpor da partitura para o seu instrumento. Você vai fazer a leitura na partitura, a nota e o tempo que essa nota dura, mas você vai ter que tocar no seu instrumento. Então, você precisa conhecer o seu instrumento, saber onde ficam as notas. Tá ok? Para poder, lá no final dessa nossa aula, você então tocar a sua primeira música olhando a partitura. Outra coisa que é preciso saber é que a pauta musical, essas linhas e espaços, elas são contadas de baixo para cima. Então, quando se falar primeira linha, é a linha de baixo. Quando se falar em terceira linha, é a linha do meio. Quando se falar em quinta linha, é lá de cima, é aquela lá do alto.
Tá ok? Então elas são contadas de baixo para cima e, é claro, também os espaços, é óbvio. Tá? Então, outra coisa também. Quanto mais para baixo nós formos na partitura, o som é mais grave. E se nós vamos para cima, o som é mais agudo. Certo? Então, isso precisa ficar sabido também. Porque nós temos, num violão, por exemplo, ou mesmo num teclado, num piano, ou numa gaita de boca, em qualquer instrumento, nós temos notas repetidas. Só que elas são repetidas em alturas diferentes. Isso chama-se altura. Né? Então, se uma nota Mi, como nós vimos anteriormente, ela aparece na primeira linha, aquela linha lá de baixo, ela é repetida no quarto espaço, lá em cima. Só que lá em cima, nesse quarto espaço, é um Mi, porém um Mi mais agudo. Então, as notas se repetem, só que se repetem em alturas diferentes no seu instrumento e na partitura, é claro. Outra coisa fundamental também é você saber a escala natural, aquela escala do piano que aparece aí nesse desenho. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A partir daquele segundo Dó, é óbvio que a escala vai continuar, né? Vai se repetir, porém de um modo mais agudo. No piano, eu vou colocar aí também o desenho do piano. Conforme nós vamos caminhando da esquerda para a direita, o som vai ficando cada vez mais agudo. Mas veja que as notas musicais na escala natural são apenas 12. São 7 notas na tecla branca do piano e 5 na tecla preta. Então, 7 com 5, claro, são 12 notas musicais, que depois então vão se repetindo no piano. E isso acontece em qualquer instrumento. As notas se repetem, porém em alturas diferentes, mas elas são, na escala natural, elas são 12. Então, vendo aí nesse desenho do piano, nós temos Dó na tecla branca. Depois então vem uma tecla preta, que seria meio tom acima do Dó, que é Dó sustenido. E pode ser também Ré bemol. Depois do Dó tem o Ré. Se nós estamos no Ré e descemos, voltamos à esquerda para a tecla preta, a gente chama de Ré bemol. Mas essa história de sustenido, bemol e tal, eu vou falar num outro momento, para não estender demais essas orientações. Então, as notas musicais: Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá. Veja que entre o Mi e o Fá não existe sustenido.
Nós não temos o Mi sustenido. Então, do Mi já vai direto para o Fá. Fá sustenido, Sol. Sol sustenido, Lá. Lá sustenido, Si. E do Si para o Dó, a mesma coisa, do Mi para o Fá. Não tem sustenido, não tem o Si sustenido, como também não tem o Dó bemol. Então, veja, indo do Dó ao Si, nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, 7 notas. E Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido, que são essas 5 notas alteradas que se diz. Então, 7 com 5 são 12. E com essas 12 notas se faz essa maravilha toda no mundo musical. Então vamos ver o seguinte. Agora nós vamos ver a posição das notas, na pauta musical. A linha 1 é a nota Mi. Que no caso do violão seria a corda 4 na casa 2. Você aperta a casa 2 da corda 4, você vai ter esta nota Mi. No violão, ou melhor, na gaita de boca, seria o furo 2 soprado. Na gaita de boca, eu chamo a atenção, eu vou falar aqui da gaita cromática ou então aquela master solo, mas principalmente a cromática, porque a gaita cromática é aquela que tem uma chave do lado, ela é equivalente a um piano. Então tem todas as notas e com essa gaita você pode tocar qualquer tipo de música. Agora aquela outra gaita pequenininha, que é barata e 10 furos, ela tem uma afinação diferente, que é uma afinação blues. Então faltam as notas Fá e Lá nos 3 primeiros furos, depois então lá no final vai faltar o Si, enfim. Então é uma gaita que tem uma afinação diferente. Eu vou deixar essa gaita de lado porque é muito complicada para se explicar. Bom, e no teclado, este Mi que eu estou falando, que você vai ver aí o desenho, é o Mi que aparece logo após o Dó central. Quem tem alguma afinidade com o teclado, com o piano, então sabe que eu estou falando. O Dó central, aquele Dó, claro, que fica ali no meio do teclado. Então é isso. Aí você vai ter então a nota Mi, quando o símbolo é colocado em cima da primeira linha de baixo para cima. Claro que depois então do Mi vem um espaço entre a linha 1 e a linha 2. Então esse espaço é a nota Fá. Ok? É a nota Fá. Depois então, segunda linha é a nota Sol. Este desenho que você está vendo aí ao lado, que parece assim um S sofisticado e tal, esse aí é chamado de clave de Fá. Clave é uma chave, é uma dica, né, que se dá para indicar a posição de uma nota. Aí, a partir desta nota, você vai deduzir todas as demais. Então, no caso, este símbolo aí é chamado de clave de Sol e indica que
a nota Sol fica na segunda linha, de baixo para cima. No caso do violão, seria a terceira corda solta. Na gaita de boca é o furo 3 soprado. E no piano, é claro, seria o primeiro Sol à direita do Dó central. Vamos adiante. O segundo espaço é a nota Lá. Então você está vendo, né? Nós começamos com a primeira linha, que é Mi, depois o espaço Fá, depois a segunda linha Sol, o segundo espaço é Lá, e assim vai na sequência das notas. A terceira linha, que é a linha do meio, é a nota Si. Que no caso do violão é a segunda corda solta. E na gaita de boca é o furo 4 aspirado, que é a nota Si. O terceiro espaço é o Dó. A quarta linha é a nota Ré. O quarto espaço é a nota Mi. Estão vendo? Se repetiu, porque na primeira linha é o Mi. E agora no quarto espaço também é nota Mi. Só que é um Mi mais agudo, porque foi lá para cima. Então, no caso do violão, seria a primeira linha, seria a casa 2 apertada na corda 4. E este Mi que aparece aí, que é lá no quarto espaço, esse Mi seria a primeira corda solta do violão, que é Mi. Então, é essa questão da nota grave para baixo e a nota aguda para cima. E a quinta linha é o Fá. Veja que nós temos um Fá no primeiro espaço, ali de baixo, e temos agora o Fá repetido, porém mais agudo, na quinta linha. Uma outra coisa importante também para você saber é que há momentos em que podem ser, as notas, elas podem ser muito agudas ou muito graves. Então aí é preciso colocar linhas acima da quinta linha ou abaixo da primeira, como aparece nesse desenho que você vai ver aí. Então, não se coloca a linha inteira. Nós só colocamos assim um risco, pequeno, para indicar que ali é uma linha. Isso para não descaracterizar a parte principal da pauta, entende? Senão vai ficar muita linha, muita confusão. Então a parte principal da pauta musical precisa ficar em evidência. E aí esses risquinhos aparecem lá para cima ou aqui para baixo, de acordo com a nota que vai ser preciso colocar.
Tá ok? Bom, uma outra coisa também, é preciso que você saiba onde fica o dó central no seu instrumento e também na pauta musical. Tá? O dó central na pauta fica aí onde você vai ver no desenho, na ilustração. Fica na primeira linha suplementar inferior. Essas linhas que aparecem, que são representadas por pequenos riscos, né? Traços, quando acima da quinta linha são chamadas de linhas suplementares superiores e, claro, quando abaixo da primeira linha são linhas suplementares inferiores. Então, o dó central aparece ali, é a primeira linha suplementar inferior. Nós, no caso do violão, seria a corda 5 apertada na casa 3. Aí nós temos o dó central. No caso do piano, claro, o dó central é aquele dó que fica no centro do piano. Quando você tem um piano com oitavas ímpares, como no caso muitos teclados, tem 5 oitavas, então você vai considerar o dó central como sendo o terceiro dó que aparece da esquerda para a direita. Na gaita de boca, esse dó vai ser o primeiro furo soprado. Agora, há momentos em que pode-se precisar de notas abaixo do dó, como por exemplo um si, um lá, um sol, antes do dó, abaixo do dó, notas mais graves que o dó. Aí, na gaita de boca, é permitido que se use então o furo 4 ou 5, porque no 4 é dó e no 5 também, que se use então esse dó do furo 4 ou do 5 como dó central, de preferência do furo 5, porque aí nós temos o dó ré, no furo 4 nós temos dó si. Então considere o furo 5 como o dó central, e aí quando tiver alguma nota abaixo do dó central, você consegue naquela oitava, naqueles outros furos, 4 furos que tem abaixo do furo 5, tá ok? Essa é a dica para a gaita de boca. Agora, chegou o momento então de você praticar a primeira música usando a partitura e tocando esta música, Ode à Alegria, de Beethoven. Claro, um arranjo bem simplificado, apenas a melodia, porque é importante que você saiba que a música tem pelo menos 3 partes fundamentais. A melodia, que é isso que a gente canta, parabéns pra você, e tem a harmonia, que são os acordes. Parabéns pra você nesta data querida. Quer dizer, isso que eu estou fazendo no violão é o acompanhamento, que são os acordes, que se chama então de harmonia. E é claro, tem o ritmo. O ritmo eu posso variar, posso até fazer o parabéns numa espécie de bossa nova. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades.
felicidades, muitos anos de vida. Então, a música tem a melodia, que é isso que a gente canta, ou então aquilo que é solado num instrumento, por exemplo, no violão, né? E por aí vai, né? E o ritmo, o ritmo então, que é o balanço da música. Então você tem aí Ode à Alegria, que basicamente, assim, num arranjo bem simplificado, apenas a melodia e basicamente com notas de um tempo. Então ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar assim: mi, mi, fá, sol, sol, fá, mi, ré, dó, dó, ré, mi, ré, mi, mi, fá, sol, sol, fá, mi, ré, dó, dó, ré, mi, ré, si, dó, ré, mi, dó, ré, mi, fá, mi, dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó, ré, sol. Mi, mi, fá, sol, sol, fá, mi, ré, dó, dó, ré, mi, ré, si, dó. Você viu que nós tivemos aquele trecho em que duas notas são um pouquinho mais rápidas? Elas são chamadas de colcheias, são notas de meio tempo. Então, ela fica assim: mi, fá, mi, dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó, ré, sol, mi, fá, mi. Então esse mi, fá são duas notinhas mais rápidas, que aí na partitura elas aparecem com um símbolo diferente, assim, ligadas por uma barra. Essas notas são chamadas de colcheias, notas que valem meio tempo. Tá certo? Então, no último trecho, mi, mi, fá, mi, mi, fá, sol, sol, fá, mi, ré, dó, dó, ré, mi, ré, si, dó. Então, a música inteira fica mi, mi, fá, sol, sol, fá, mi, ré, dó, dó, ré, mi, ré, mi, fá, sol, sol, fá, mi, ré, dó, dó, ré, mi, ré, si, dó, ré, mi, dó, ré, mi, fá, mi, dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó, ré, sol, mi, fá, sol, sol, fá, mi, ré, dó, dó, ré, mi, ré, si, dó. E aí encerrou. Tá ok? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, enfim, entre em contato direto comigo. Eu estou colocando aí meus contatos. Não tem problema, pergunte. Dentro das minhas condições, eu vou procurar sempre responder a qualquer questão que vocês coloquem aí para mim, tá ok? Fiquem à vontade, entre em contato. Aí estão meu e-mail, meu telefone,
entre em contato, não tem problema nenhum. Vamos procurar resolver as dúvidas. Agora, leve em consideração que essa é uma aula introdutória para a leitura de partitura, tá certo? Então, evitei entrar em muitos detalhes para não complicar e não alongar demais e para fazer uma aula bem objetiva e bem prática, de modo que a gente pudesse chegar então nessa partitura simplificada da música Ode Alegria de Beethoven, e você então tocar já olhando a partitura e tocando aí no seu instrumento. Tá ok? Fico à disposição. Um grande abraço a todos que tiveram a paciência de assistir essa aula. Um grande abraço, tudo de bom.